Paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Saudade já? Tô com bastante saudade de vocês, mas nesse momento que a gente tem que ficar em casa, né? A gente não pode deixar também de adorar a Deus, de aprender um pouco mais sobre a palavra dele, né? E hoje eu tô aqui pra gente ter a nossa aula, Não vai ser a mesma coisa, como se a gente estivesse lá na igreja, na nossa salinha, mas ela vai ser para o nosso crescimento espiritual também. Hoje nós estaremos começando um novo trimestre, nova revista. Então a lição de número 1 vai falar, toda essa revista na verdade, vai falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo, tá? Revista de número 2 aí, do segundo trimestre. E hoje a primeira aula nós iremos falar sobre a manifestação do Espírito Santo, Então, a lição de hoje, ela vai estar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 até o 7 e lá até o 12, tá? Mas, antes de tudo isso, nós vamos ler o nosso texto, o texto que que baseou a nossa aula de hoje, tá? E ele tá lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, tá? Você que tá com a sua Bíblia aí, aproveite para abrir o capítulo de Lucas, o livro de Lucas, na verdade, tá lá no Novo Testamento, lá no comecinho do Novo Testamento, tá? Então tem Mateus, Marcos e já vem Lucas. Então é o terceiro livro do Novo Testamento, tá? Para que vocês possam me acompanhar lá, versículo 49 do capítulo 24, tá? Se você já abriu a sua Bíblia, vamos ler lá então. Diz assim a Bíblia: Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Aqui nesse livro, então, quem está falando essas palavras que é Jesus para os seus discípulos. Então aqui já é uma parte da história da vida de Jesus, quando ele já tinha ressuscitado e quando ele foi visitar os seus discípulos. Então, quando ele estava voltando para o céu, a gente não poderia ficar, desamparados. E para que viesse de consolo para os discípulos e uma esperança também e algo que estimulasse os discípulos a ficarem firmes na fé, Jesus fez essa promessa aqui, que ele enviaria o poder de cima sobre os discípulos. E quem era esse poder, essa promessa que Jesus estava fazendo? Era o Espírito Santo, Então, a manifestação do Espírito na igreja é esse poder que Jesus prometeu lá desde então no Pentecostes, tá? O que veio ser o Pentecostes? Era uma reunião que os judeus faziam, todos os anos, e que nesta época exatamente coincidiu com a ressurreição de Jesus, E como eles estavam todos aglomerados num mesmo lugar, Jesus apareceu, fez essa promessa e subiu aos céus, com a promessa de um dia voltar, Mas, então, o que vem a ser manifestação? Nós ficamos com o Espírito Santo, mas como é que a gente percebe, como é que a gente vê a manifestação do Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas? Então, primeira pergunta que eu faço para vocês, o que é manifestação? Então, eu fui lá no dicionário, como a gente sempre faz, uma reflexão sobre as palavras, para ter uma justificativa, para a gente entender o que está sendo dito, tá? Então, eu fui lá no dicionário e o dicionário está me dizendo que manifestação significa um ato ou um efeito de se manifestar, de se expressar e de revelar-se. Então, tudo aquilo que a gente vê que não é produzido pelo homem é algo sobrenatural, isso é a manifestação do Espírito Santo, certo? O objetivo da nossa aula de hoje é destacar que o Espírito Santo se manifesta o poder de Deus, é entender a sabedoria divina manifesta através do Espírito Santo e explicar de que maneira o Espírito Santo manifesta a mensagem de Deus nas nossas vidas, tá? Então, voltando só um pouquinho lá,
Esta mensagem que eu falei para vocês sobre a lição de hoje, ela está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do 4 até o 7, tá? Então, vamos lá na nossa Bíblia, em Coríntios, tá? Coríntios está lá, mais ou menos na metade do Novo Testamento, tá? Tá depois de Romanos, vem 1 Coríntios, então procurem lá, tem Atos dos Apóstolos, depois já vem Romanos e depois 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, a partir do versículo 4, então ele está falando sobre essa passagem que eu falei para vocês lá, tá? Ó, tá escrito aqui, existem existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades de realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo, tá? Então, com base nesse texto, a nossa lição de hoje vai trazer. Então, o Espírito manifesta o poder de Deus. Deus prometeu poder por intermédio do Espírito Santo, pouco antes da sua ascensão. Aquilo que eu falei para vocês lá no Pentecostes. Essa história do Pentecostes, esse acontecimento, tá lá em Atos, tá? Então, ali, acabei de falar para vocês, tá um pouquinho antes de Coríntios, tá bom? Tem Coríntios, voltando, né, na Bíblia, tem Coríntios, Romanos e chegamos em Atos, voltando um pouquinho na Bíblia. No capítulo 1, já no comecinho de Atos, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, vai falar sobre a ascensão de Jesus e o Espírito Santo descendo à terra. O mestre anunciou aos discípulos que o Espírito Santo seria derramado sobre eles e receberiam poder para testemunhar com ousadia o Evangelho em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Tá? Então, com essa promessa que Jesus deixou para os discípulos, eles poderiam ter certeza que os sinais e os milagres iriam acontecer, assim como eles tiveram a oportunidade de ver no ministério de Jesus enquanto ele estava aqui na terra, certo? Então, ainda hoje, este poder está à nossa disposição. Basta que a gente creia, né? E a gente busque também, porque não adianta só a gente crer, a gente tem que buscar. Mas e como que a gente busca esses dons do Espírito Santo? Através da oração, através do jejum, né? Que a gente vai aprender a ter essas experiências que Jesus, as mesmas experiências da Bíblia, a gente pode ver nos dias de hoje, tá? Basta a gente buscar, tá? Então, lá, de acordo com o relato de Atos 2,39, essa promessa é para todas as gerações, seja para as que estão perto ou para as que estão longe, e a todos quantos Deus chamar. Então, todo mundo tem direito a essa promessa feita por Deus, né? Basta a gente buscar, certo? Revisando lá, então, essa primeira parte da nossa aula. É uma perguntinha lá, quero ver se vocês estão craques lá. Então, qual é a referência bíblica que afirma que a promessa do Espírito é para todos quantos Deus chamar? Será que vocês vão saber? Tá lá em Atos, verdade. Então, em Atos, Jesus deixou essa promessa do seu Espírito Santo sobre a terra, certo? Atos 2,39. O Espírito Santo revela a sabedoria divina. Então, esse é um outro ponto da nossa lição, tá? O Espírito Santo revela a sabedoria divina. Quando nos deparamos com os desafios da caminhada cristã, percebemos o quanto precisamos da sabedoria de Deus para não errar o caminho, né? Nessa caminhada, precisamos ser sábios, e a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará
de forma generosa. Lá em Tiago 1:5, tá? Esta outra promessa, né? Então, a gente sabe que não é fácil, né? Muitas são as situações que a gente passa no nosso dia a dia, né? Vocês lá sabem, né? Quantas coisas, né? A gente passa na escola, passa, né? Com os nossos amigos, mas quando a gente pede sabedoria para Deus, Ele dá de forma generosa. Então, Ele dá estratégias para a gente saber lidar com as situações sem que elas abalem a nossa fé em Cristo, né? Sem que ela abale a nossa vida cristã, tá? Além disso, precisamos dos ensinamentos de Jesus, que são dados pelo Espírito Santo. São palavras que nos orientam rumo ao centro da vontade de Deus. Então, é isso aí. Quando a gente pede sabedoria para Deus, né? A gente pede uma orientação, fala, Deus, eu preciso, meu Deus, de uma palavra, eu preciso de resolver essa situação da melhor forma possível, né? A gente pede socorro lá para Deus através do Espírito Santo e Deus nos responde. Quando somos crianças, nossos pais irresponsáveis decidem por nós, mas na medida em que vamos crescendo, temos que fazer as nossas próprias escolhas. A falta de experiência na vida torna essa tarefa um pouco arriscada, mas graças à promessa de Deus, ao enviar o Espírito da verdade, podemos sentir os preciosos conselhos de Jesus. Então, com relação a isso que a gente acabou de ler, né, uma das questões que agora começa a vocês a se questionarem, né, começam a pensar, a primeira decisão que está falando aqui, né, quando vamos crescendo, temos que fazer as nossas próprias escolhas. Então, uma das primeiras escolhas, né, na nossa vida espiritual é a questão do batismo, né? Então, nesta situação, a gente tem que pedir direção de Deus, né, orientação, pedir para que Ele vá confirmando no nosso coração. E Deus, através do Espírito Santo, manifesta esse desejo de se batizar, a gente saber qual é a hora, né? Então, a partir dos 12 anos, né, a gente já pode tomar essa decisão e já está se batizando para estar cumprindo na nossa vida mais um propósito que Deus tem, né, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, tá bom? Então, ali, mais um pedacinho do nosso revisando. Indique qual é o principal instrumento utilizado pelo Espírito Santo para aconselhar na verdade. Então, através do que o Espírito Santo pode nos ajudar, né? Um dos instrumentos é a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus está aí para nos orientar em todas as situações da nossa vida, para todas as ocasiões, para todos os momentos, nós temos uma palavra dentro da Bíblia que nos orienta, que nos direciona. O Espírito Santo vai nos guiando, vai nos ajudando, nessas escolhas também, tá? Outra parte da nossa lição, então, vem a falar sobre o Espírito transmite a mensagem de Deus. Além de revelar a sabedoria de Deus, o Espírito Santo atua por intermédio do ensinamento da verdade. Enquanto dava as últimas instruções aos seus discípulos, Jesus afirmou que quando o Espírito da verdade viesse, ele teria incumbência de ensinar o que é verdadeiro aos discípulos. O que vem a ser incumbência? A responsabilidade. Então, Jesus foi para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo para direcionar, para guiar os discípulos, para que eles não viessem se perder e não ficarem sem um suporte, né? Lá, aqui nós temos um comentário da pessoa que escreveu a revista, que Charles Schindel relata que no seu livro Abraçado pelo Espírito Santo, né, da nossa editora da CPAD, ele, né, nos seus estudos, ele relata que os discípulos originais eram pessoas normais como nós, né, meio malucos, né, não tinha uma organização para estar como Jesus tinha. Jesus ia até um determinado lugar, ali ele parava, ali ele dava sua palavra, aconteciam os milagres no meio dessas reuniões, né? E quando Jesus foi para o céu,
né? Os discípulos ficaram meio desorientados, meio desajustados ali, não sabiam muito como direcionar, como guiar essas reuniões. Então, ficavam um tanto perdidos, né? Não sabiam, porque Jesus, que sempre estava ali coordenando, direcionando as reuniões, então eles ficavam meio perdidos. Mas o interessante é que essas são as mesmas pessoas que depois, né, que aconteceu a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes, ele transformou esses homens em discípulos e mensageiros da palavra do Senhor, né? Ele deu coragem, ele capacitou e deixou-os destemidos, né? Para que as dificuldades que eles viessem a encontrar, né, na sua caminhada cristã não viesse a ser atrapalhada pela falta de coragem, pela falta de saber o que fazer, né? Em vez de se sentirem abandonados e órfãos, eles se envolveram diretamente na transformação do mundo, pela pregação poderosa da palavra de Deus, né? Então, nossa geração também precisa ter essa visão de que o Espírito Santo, de que nós, como cristãos, salvos em Cristo, nós temos a mesma capacidade que os discípulos tiveram. O que a gente tem que pedir é que o Espírito Santo nos direcione nisso. Tô com uma dúvida, tô com uma incerteza, uma insegurança. Dobre seu joelho, peça para Deus, né? Mandar através do Espírito Santo te guiar, te direcionar nas suas decisões, tá? Porque ele pode transformar as nossas vidas a fim de nos fazer instrumentos de sua vontade. E como o título do livro lá do Charlie Sheen, que eu falei para vocês, nos convida, permita que o Espírito Santo abrace você e te ajude nas suas decisões, te ajude nas suas escolhas, te ajude a realizar os seus projetos. E você vai ser muito abençoado, tá bom? Ali o último revisando da nossa aula, tá lá. O que transformou a vida dos discípulos? Então, eu acabei de falar lá como eles eram, né, como eles estavam nessa caminhada antes da descida do Espírito Santo, né? E o que aconteceu? Então lá, ó, a chegada e o derramamento do Espírito Santo fez com que eles, né, tivessem mais coragem, tivessem mais discernimento e tivessem mais postura ali, aprender a se organizar. O Espírito Santo ajudou eles a se orientarem, a se organizarem neste momento. Outra pergunta. Alguém que ensina a mentira pode estar ensinando por influência do Espírito Santo? Por quê? Será? Claro que não, né? A mentira nunca fez parte da palavra e dos ensinamentos de Jesus, né? Jesus revelou nas Escrituras que o Espírito Santo iria ensinar toda a verdade. Então, em nenhum momento na palavra, nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vocês vão ver, né? Nem um discípulo, nem um profeta, muito menos Jesus ensinando mentiras, né? Ele sempre fala a verdade. Então, para que a gente possa refletir, né, sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, tá? Eu vou deixar algumas perguntas aqui para nossa reflexão, né? E já vamos estar encerrando com uma oração na nossa aula, tá? Para que a gente possa estar pensando mesmo, né? Se as atitudes que a gente está tomando, a gente tem deixado o Espírito Santo de guiar nossas vidas, as nossas decisões, tá bom? Como uma mensagem que encontraria o modo de viver de todos nós, né, do nosso convívio, pode surtir algum efeito? O que fazer para que as pessoas sejam convencidas do seu erro e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador? Como a nossa pregação pode influenciar e ter efeito no coração das pessoas que ainda encontram-se afastadas de Jesus? E de que forma o nosso testemunho tem salvado vidas, né? Se nós temos deixado o Espírito Santo transparecer nas nossas vidas, né? É a reflexão que eu deixo para a gente ir pensando aí e fazer com que essa reflexão faça com que a gente ore e peça para Deus nos capacitar,
e que o Espírito Santo possa transparecer nas nossas vidas e a gente salvar pessoas através das nossas palavras, das nossas ações. Amém, crianças? Então, vamos fazer uma oração. Quero agradecer muito a vocês que acompanharam essa nossa primeira videoaula, tá? E espero muito em breve a gente estar de volta nos nossos cultos presenciais, na igreja, onde a gente possa olhar olho no olho, né? E estar sempre juntos. Se ainda não estivermos, né, presencialmente na igreja, será a tia Débora que vai fazer a videoaula, tá bom? Então vamos agora orar e agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele nos deu, né? E espero muito em breve que a gente possa estar na nossa igreja, podendo dar aquele abraço, né? Aquela aula, todo mundo juntinho novamente, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, meu Deus, por esses momentos que o Senhor nos proporcionou de estar aqui aprendendo um pouco mais da sua palavra, Pai. Que o seu Espírito Santo venha, Senhor, se fazer presente em todos os momentos da nossa vida, tá? Que venha nos direcionar nas nossas decisões, nos nossos passos, e que cada momento da nossa vida, Senhor Jesus querido, nós possamos ter a presença do Espírito Santo, né? Que nós possamos ser testemunhas, ser luz do mundo, sal da terra, Pai, através do Espírito Santo que habita em nós, Deus. Peço que venha nos dar uma semana de paz, uma semana abençoada, guiada e direcionada pelas suas mãos, Deus. Peço que abençoe a cada pré-adolescente que aqui está comigo nessa aula, Pai, os seus familiares, que venha, Senhor Jesus, nos dar, meu Deus, mais uma semana onde o Senhor esteja guiando os nossos passos, Pai. Aonde esse período, meu Deus, de isolamento social, meu Deus, nos proporcione de estar mais perto dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos pais, Deus. Te peço que venha continuar nos guardando e nos livrando de todo o mal, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima, crianças, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.